Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Como é bom estarmos juntos mais um domingo pela manhã em nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o Credo Apostólico. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. Nesta ocasião, nós iremos estudar a sexta aula. Estaremos tendo a sexta aula sobre o Credo Apostólico e estaremos estudando sobre a quarta parte do Credo, que se refere à morte de Jesus. A parte do credo que nos diz: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então hoje nós iremos estudar sobre o sofrimento de Cristo e sobre a morte de Cristo. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa aula, sobre os nossos estudos nessa manhã. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, podermos estudar a Tua Palavra, podermos esquadrinhar, sondar os ensinamentos bíblicos, aprendê-los, aplicar a nossa vida, aplicar a nossa fé, sermos edificados pela Tua Palavra e pelo conteúdo maravilhoso, santo e poderoso que ela nos transmite. Pedimos que o ensinamento da Tua Palavra traga para nós, nesta ocasião, consolação, edificação e exortação. Que o Senhor use tudo o que será dito nesta ocasião para alcançar muitas pessoas, que irmãos sejam edificados, se pessoas que não são ainda cristãs estiverem assistindo esses vídeos, essa série de vídeos, ou esse vídeo em especial, sejam alcançados pelo poder da Tua Palavra, sejam convencidos pelo Teu Espírito Santo de que eles precisam de Ti, de que eles são pecadores, de que eles necessitam de salvação, de remissão dos seus pecados. Ó Deus, seja glorificado em tudo o que fizermos. Sê Tu exaltado em tudo o que pensarmos, no que falarmos, no que estudarmos. Essa é a nossa oração nesta ocasião, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estaremos, então, dando continuidade aos nossos estudos. Deixa eu molhar a garganta. Como nós dissemos, estaremos estudando sobre o sofrimento de Jesus, sobre o padecimento de Jesus, sobre a sua morte, sobre a crucificação que causou a sua morte e sobre o seu sepultamento. Esta é a quarta parte do Credo Apostólico. Nós estaremos tocando basicamente em 3 pontos fundamentais nesta parte do credo que nos diz: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Estaremos tratando de três pontos importantes em relação a essa parte do credo. Estaremos falando, no primeiro momento, sobre a questão histórica, a importância do nome de Pôncio Pilatos ser mencionado no símbolo de fé, ser mencionado no credo, visto que Pilatos era um ímpio, não é? Então nós tendemos a perguntar por que a menção a Pilatos numa confissão de fé, onde está se falando de Deus, onde está se falando da Trindade, onde está se falando da salvação, e por que a menção de um nome de um homem ímpio. Nós vamos estudar sobre isso e a importância que esta menção tem no credo. Nós estaremos também observando como a doutrina do pecado é demonstrada nessa parte do credo. A doutrina do pecado é apontada aqui. Nós devemos estar atentos ao que o símbolo de fé está nos apontando aqui sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. E no terceiro momento, em terceiro lugar, nós estaremos estudando sobre a morte de Jesus e o seu sepultamento. Na semana que vem, nós estaremos propriamente estudando sobre a ressurreição de Jesus, e a sua ascensão. E, antes disso, estaremos estudando na primeira parte da nossa aula, na semana que vem, a expressão que algumas versões do credo têm
dizendo que Cristo desceu ao inferno. Esta é uma versão, é um trecho de versões posteriores. Nas versões mais antigas não se tinha essa parte, dizendo que Jesus desceu ao inferno. Esta crença acabou sendo popularizada até em muitas igrejas evangélicas que acreditam, pregadores falam sobre isso, ou grupos musicais cantam sobre isso. Nós estaremos estudando, à luz da história da igreja, sobre esta questão da descida ao inferno. Lembrando que esta parte não está nas versões mais antigas do credo. Estaremos estudando também esta questão à luz das Escrituras. O que as Escrituras nos dizem sobre a descida ao inferno? De fato, as Escrituras não falam sobre essa descida ao inferno, mas nós iremos estudar sobre isso na semana que vem. Essa semana nós estaremos estudando sobre a morte de Jesus, certo? Então, dito isso, essa pequena introdução para nós nos situarmos sobre o que nós iremos trabalhar de fato nesta ocasião, nós devemos considerar a questão histórica. Por que o nome de Pilatos é mencionado no credo? Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Veja, aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro que a fé cristã, ela não é uma fé ignorante. A fé cristã, ela não está isolada dos acontecimentos do mundo. A fé cristã não nos permite sermos irracionais, não usarmos a nossa razão, não usarmos o nosso entendimento. A fé cristã não está fundamentada em fantasias. A fé cristã não está fundada em mitos, em lendas. A fé cristã está fundada em fatos sobrenaturais, eternos e históricos. Esta parte última é o que nós vamos trabalhar a partir desse momento. A questão histórica do credo, aqui apontando, mencionando Pôncio Pilatos. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, nesta ocasião, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 3, do versículo 1 ao 3, do capítulo 3 de Lucas. Abra aí sua Bíblia. Vamos lá, vamos ler. Nos diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Até aí. Veja que aqui nós temos um apontamento importante para a questão histórica. Que Lucas, que era um médico, como nós sabemos, pelos relatos de Lucas e Atos, né, dos evangelhos também, nós sabemos que Lucas escreve duas grandes obras, uma obra em 2 tomos, podemos dizer assim, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, que é chamado de o médico amado. Quando Lucas menciona aqui os poderes políticos da época em que Jesus nasce, não é? O texto vai nos falar sobre César, Tibério César, sobre Pôncio Pilatos, sobre Herodes, sobre seu irmão Filipe, sobre Lisânias e sobre agora os sacerdotes Anás e Caifás. Então, primeiro Lucas aponta para um registro histórico de quem ocupava os cargos políticos naquela época. Isso é comprovado pela história, não está dito apenas pela Bíblia, não está apenas nos evangelhos, apesar que vale a pena dizermos que a Bíblia é um documento histórico
é um documento antigo que contém relatos de épocas e que não se encontra em nenhum outro lugar. Isso não pode ser invalidado. Não podemos invalidar a Bíblia como um documento histórico. Mas a Bíblia não é apenas um documento histórico. A Bíblia é a autoridade espiritual sobre toda a raça humana. Então, nós temos um apontamento para quem estava ocupando os principais cargos políticos relacionados à narrativa de Lucas. Nós temos um apontamento para quem estava ocupando os principais cargos religiosos no judaísmo, Anás e Caifás, apontado por Lucas. Isso é um fato histórico também, isso pode ser comprovado historicamente. Nesse período, Anás e Caifás estavam à frente da religião, ali naquele contexto. E nós temos aqui também uma referência, né? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Uma referência a João Batista, que aponta o contexto espiritual e teológico que prepararia a vinda do Messias. Então isso está sendo registrado propositalmente pelo evangelista Lucas, para mostrar comprovação histórica desses fatos que aconteceram. Vamos voltar para o capítulo 1 de Lucas e vejamos aqui como o evangelho inicia e a importância que Lucas dá às questões históricas no seu trabalho que será desenvolvido neste evangelho. Veja, o versículo 1, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, algumas coisas precisam ser ditas aqui com respeito a esta fala de Lucas. A primeira coisa que nós devemos apontar é que ele diz no versículo 1 que havia grandes empreendimentos em narrar os fatos relacionados a Jesus. Jesus era uma personagem histórica importante naquela época. Então, muitos escreveram, mas não se sabia de fato o que era verdadeiro e o que não era verdadeiro. Era preciso uma transmissão ou uma pesquisa acurada para uma transmissão fiel. Então, ele diz no verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, Lucas está dizendo também que apóstolos, discípulos também testemunharam histórias, contavam histórias, os ensinos que Jesus havia dito e as histórias que haviam acontecido. Então, na verdade, nós tínhamos ali naquele período em que Lucas está escrevendo o Evangelho, uma multidão de testemunhas. Nós tínhamos várias pessoas que viram Jesus fazendo milagres, Jesus pregando, Jesus anunciando o Evangelho do Reino. Nós temos também os discípulos que foram testemunhas oculares. Eles viram, eles caminharam com Jesus e se tornaram ministros da palavra, se tornaram anunciadores dessas verdades que dantes Jesus estava anunciando. Então Lucas vai dizer no versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. A ideia é que Lucas desenvolveu uma investigação profunda, trabalhosa, científica, podemos usar essa palavra aqui, para registrar o que de fato tinha acontecido desde a origem e dar por escrito a Teófilo esses fatos que estão no Evangelho de Lucas e estão no livro de Atos dos Apóstolos, para que Teófilo fosse instruído nessas verdades. Ou seja, Lucas estava preocupado com a verdade do que realmente tinha acontecido e que isso não estivesse misturado com lendas. Então, o apontamento no capítulo 3 para Pilatos como um dos responsáveis pelo governo naquele período, mostra a seriedade histórica da narrativa do Evangelho. Por isso que o nome de Pilatos é mencionado aqui no credo. Jesus padece sob o poder de Pôncio Pilatos. A história revela e confirma a existência de Pilatos. E a história também não pode negar a existência de Cristo, porque Cristo divide a história em período anterior a Cristo e posterior a Cristo. Antes de Cristo,
e depois de Cristo. Então, a vinda de Cristo é extremamente importante para a história. Nós temos uma fala do apóstolo Paulo dizendo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei. Então, a Escritura vai nos mostrar o que era essa plenitude dos tempos. Nós temos uma instauração de um império ali, que era o Império Romano, que se instaura a Pax Romana, ou a paz romana. Nós tínhamos ali o acesso do Império a vários lugares, dominando vários lugares. O governo do Império Romano estava estendido e os judeus estavam debaixo da autoridade desse Império Romano. Não existia mais uma nação judaica em termos autônomos políticos. A nação estava sob o poder do Império Romano, nesse período que Jesus vem anunciar, pregar, morrer e ressuscitar. Então, nós temos também a unificação da língua. Aquele povo estava falando uma língua comum, né? Existia a presença do grego koiné, os registros escritos, os manuscritos eram registrados em grego, mas o povo judeu falava aramaico, mas era comum a comunicação entre as pessoas por meio do grego. Então, nós vemos que existia uma certa unificação no contexto daquele período ali. A plenitude dos tempos foi o tempo máximo que Deus havia estabelecido, o tempo ideal, o tempo perfeito para que o seu filho viesse. Num tempo, na história, no tempo e no espaço. Então, o cristianismo não é uma lenda. Jesus realmente existiu. Jesus é histórico. Mas não interpretamos apenas Jesus como alguém que existiu, mas alguém que era diferente de qualquer outros homens. Alguém que veio para cumprir uma missão de salvar pecadores. Então, o cristianismo é a mensagem de salvação, o evangelho é proclamado pelo cristianismo, e o evangelho é a própria pessoa de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Mas o cristianismo não está separado de fatos históricos. O cristianismo não defende ignorância. Muitas pessoas acabam falando sobre isso, sem conhecimento de causa, acusando os cristãos de serem ignorantes, de não conhecerem os fatos da história, se colocando como superiores a nós, porque são ateus ou coisas dessa vertente. Não, o cristianismo tem confirmações históricas. Flávio Joséfo vai falar sobre a existência de fato das crucificações. Outros historiadores, pensadores como Sêneca, que mencionou também as crucificações. Então, existia de fato crucificação. Muitos eram crucificados de cabeça para baixo, muitos eram crucificados em cruzes normais, como Jesus foi crucificado. Então, era uma prática abominável daquele período, vergonhosa, uma prática direcionada a criminosos. Rufino, um escritor do V século depois de Cristo, nos diz o seguinte a respeito da importância desta menção do nome de Pôncio Pilatos no credo. Rufino nos diz o seguinte: os que formularam o credo demonstraram muita sabedoria ao destacar a época precisa em que os fatos ocorreram, afastando a possibilidade de que incertezas e imprecisões prejudicassem a estabilidade da tradição. A tradição aqui é a proclamação do Evangelho que vem acontecendo desde os dias de Cristo. Então, quando o credo menciona Pôncio Pilatos, está dizendo isso aconteceu nesse período de tempo, Pilatos realmente existiu, isso não é uma lenda. Então, o cristianismo está presente na história e é importante, é a revelação de Deus para a história através da pessoa de seu Filho. Então, a menção a Pôncio Pilatos revela também a natureza pública do julgamento e do martírio e crucificação de Jesus. Quando o texto menciona Pilatos, do credo, o credo está dizendo que houve um julgamento público, que muitos viram, não foi oculto, houve um martírio, Jesus morreu por ser testemunha de Deus, Jesus morreu crucificado, muitas testemunhas viram isso, inclusive Lucas fala aqui no texto que nós lemos no Evangelho, que muitos viram, os olhos viram aquilo.
Veja o texto que está na primeira epístola do apóstolo João, no versículo 1 em diante. Primeira epístola de João, no versículo 1 em diante. Veja o que o texto sagrado vai nos dizer. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Veja que o que João está dizendo. Os nossos próprios olhos viram. A vida aqui que João está falando é Jesus. Os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, pegaram nele. Jesus, quando ressuscita, diz aos discípulos: um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então, esses são fatos históricos importantes. Houveram pessoas, houveram fatos ali que comprovam ainda que o cristianismo é histórico, o cristianismo não é uma lenda. Por isso, a menção a Pilatos aqui. A menção a Pilatos também representa a rejeição do mundo a Jesus. Assim como Pilatos rejeita a Jesus, o mundo também rejeita a Jesus. Jesus foi não apenas morto por Pilatos, abandonado por Pilatos ou rejeitado por Pilatos. Jesus foi abandonado pelos judeus, Jesus foi abandonado por todos os que o seguiam naquelas multidões, porque muitos o seguiam naquelas multidões, mas poucos criam de fato nele, muitos queriam ver apenas os milagres, mas não queriam seguir Jesus. Sempre quando nós falamos do Evangelho, nós vamos ter várias pessoas atrás de Jesus, milhares de pessoas atrás de Jesus. Isto é contabilizado desde o registro dos Evangelhos. Multidões seguiam a Jesus, mas não eram as multidões que criam naquele período que Jesus estava ensinando. Poucos, de fato, se comprometiam com a mensagem, com o próprio Cristo. Ainda hoje é assim. Muitas pessoas estão atrás de Jesus, mas poucas pessoas são discípulos de Jesus. O que nós somos? Somos essa multidão que está atrás de Jesus, porque sabemos que Ele existe, sabemos o que Ele pode dar? Ou somos discípulos de Jesus? Queremos aprender mais dEle, sermos mais parecidos com Ele, amarmos mais a Ele, buscarmos mais a Ele. O que nós somos? Fica para nós essa pergunta. Algumas considerações aqui sobre as duas naturezas de Cristo, porque nessa parte do credo nós estamos falando da crucificação, da morte de Jesus. Nós já falamos em outras aulas que Jesus é Deus, que há duas naturezas em Cristo. Então, como é que acontece isso na crucificação? Deus morre na cruz? Deus pode morrer? Jesus morreu. Então, como é que nós entendemos isso? Primeiro que nós devemos entender que haviam duas naturezas em Cristo. A natureza que morre é a natureza humana. Há uma separação da natureza humana ali, da parte imaterial. Então, Deus não morre. A natureza divina de Cristo não morre. A natureza humana morre. Vamos dar um exemplo disso de forma inferior. Quando nós morremos, a nossa parte imaterial, a nossa alma, se separa da parte material. Mas a alma não morre, no sentido de se extinguir. A alma permanece viva. Se ela creu em Cristo, ela vai para a presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus no céu. Se ela morreu sem Cristo, ela vai para o inferno. Mas ela continuará existindo e nunca haverá um momento em que a alma deixará de existir. Uma vez que a alma foi criada, ela não deixará mais de existir. Então, quando Cristo morre na cruz, a natureza humana morre ali. Deus não morre na cruz. Haviam duas pessoas? Não, haviam duas naturezas. É um grande mistério isso. Mas é importante nós definirmos isso. Ali a natureza humana morre,
não a natureza divina. Ok, irmãos? Então, a mesma verdade que está sendo revelada nisso vai ter aplicações para a nossa vida, em relação ao sofrimento de Jesus, em relação às duas naturezas em relação a nós, como nós já falamos em outra aula, que é necessário que ele tenha duas naturezas para a ligação, a reconciliação dos pecadores com Deus. Por isso, a validade da ressurreição, que nós vamos estudar na próxima aula, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Então, agora nós iremos para o nosso segundo ponto, fazendo considerações sobre a doutrina do pecado, que o credo está apontando aqui para nós. Tomás de Aquino nos diz sobre 5 males que invadiram o mundo, a raça humana, por causa do pecado, em suas exposições sobre o credo apostólico. O primeiro mal que nos alcança é a própria marca do pecado, a mancha do pecado que está sobre nós. Nós somos pecadores e só seremos livres do pecado quando o Senhor voltar e aqueles que creram em Cristo forem transformados e forem glorificados. Então, o primeiro mal que nos alcança quando o pecado entra no mundo é a mancha do pecado. Quando o credo menciona Pilatos, que sob o poder de Pilatos Jesus foi morto, foi crucificado, foi morto e foi sepultado, o credo está mencionando a doutrina do pecado, porque esse ato de Pilatos em condenar o inocente era pecaminoso. Então, nesta parte, o credo está falando do pecado, está falando da natureza, está falando do alcance, está falando da maldade, da malignidade do pecado e, como diziam os teólogos puritanos, está falando sobre a pecaminosidade do pecado. Então, nós temos a mancha do pecado em nós. O segundo mal que nos alcança é que quando nós somos invadidos pela natureza do pecado, quando Adão cai, né? Éramos representados em Adão, nós agora estamos como um objeto de aversão de Deus, não mais de amor. O homem sem Deus não tem amor de Deus, ele tem ira. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 3, abra sua Bíblia e veja o versículo de número 36. Eu sei que é uma verdade dura de se ouvir, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e nós não devemos omitir, meus irmãos, as verdades da palavra de Deus para agradar a ninguém, nem a crentes, nem a ímpios. A verdade de Deus precisa ser dita e nós não temos o direito de subtrair as verdades que estão nas Escrituras. Se Deus colocou nas Escrituras para que nós lêssemos e aprendêssemos, é para que os homens escutem, através do ensino e através da proclamação do Evangelho. Então, em João capítulo 3, versículo 36, o texto vai nos dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Esse é o estado do homem pecador. É direcionada a ele a ira de Deus. Isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível. Se você está ouvindo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, e você ainda não creu, você precisa crer no Evangelho da Graça. Somente Jesus pode livrá-lo da ira. Mas não vá a Deus apenas pensando em morar no céu, apenas em ser livre da ira. Vá a Deus reconhecendo que você é um pecador e que você ofende a Deus, que você é um objeto de aversão em relação a Deus e precisa de salvação, precisa de redenção. Reconheça o seu pecado e entregue o seu coração ao Senhor, porque essa é a mensagem do Evangelho. A terceira coisa que Tomás de Aquino nos fala como um mal, um terceiro mal que nos alcança por causa do pecado, é a fraqueza da nossa carne. Jesus vai dizer isso, né? Que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, a nossa carne é fraca, a nossa natureza é fraca e ela só pode ser fortalecida por meio de Jesus, do Espírito Santo, da Palavra de Deus. O quarto mal que nos alcança por causa do pecado é que somos obrigados a cumprir a pena do pecado, nos diz Tomás de Aquino. É preciso que essa dívida seja paga, porque o pecado é uma dívida em relação a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. Então, todo pecado terá que se pagar um preço por ele. Sempre. Aqueles que creram em Cristo e foram salvos, os seus pecados foram pagos por Jesus na cruz. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Foi rasgada ali. Não temos mais documentos contra nós. Não é? Nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Mas aqueles que não têm Cristo vão viver nessa oposição a Deus, nessa inimizade contra Deus e vão ter que pagar o preço dos seus pecados. Onde é que o ímpio paga o preço dos seus pecados? Nunca é nessa vida. Nunca é nessa vida. Não são votos, não são promessas, não são coisas boas que você venha fazer aqui, não são penitências que vão absorver os seus pecados. Só Jesus pode absorver os seus pecados. Só Jesus pode remover os seus pecados. E onde é que Jesus lança esses pecados quando ele remove de nós? Ele lança nele. Na cruz foi lançado todo o pecado da raça, daqueles que iriam ser salvos. Então é preciso atentar para isso, abrir bem os ouvidos para isso, para a compreensão do Evangelho. A quinta coisa que Tomás de Aquino nos fala, quinto mal que entra no mundo por causa do pecado, é que somos exilados do reino dos céus. Somos privados do reino dos céus. Ou seja, se estamos vivendo em pecado e não estamos andando segundo o Espírito, se estamos vivendo no pecado, nós não temos acesso ao reino dos céus. Apenas com a salvação em Cristo nós temos esse acesso. Essa doutrina do pecado é mostrada nessa sentença do credo, quando Jesus padece sob o poder de Pôncio Pilatos. É crucificado, é morto e sepultado. Então vamos para o nosso terceiro ponto nessa manhã. Aqui vamos considerar agora sobre a morte de Jesus. Por que Jesus precisava morrer pelos homens? Não tinha outra forma, não, de Deus salvar os homens? Por que Deus precisava mandar o filho dele morrer? Se Deus é todo poderoso e ele pode fazer o que ele quiser. Por que tinha que ser assim? Por que Jesus tinha que receber tanto sofrimento sobre ele? A primeira resposta para essa pergunta é que porque somente ele era o remédio para o pecado. Nenhum homem podia salvar-se a si mesmo. Nenhum homem podia dar-se a si mesmo. O homem poderia entregar o seu próprio corpo para ser queimado, para ser sacrifício, mas isso não o salva. Somente Deus, vindo e tomando o lugar do homem, o substituindo, pode salvar o homem. Esta é a única forma de um homem ser salvo. A segunda coisa é que somente ele poderia ser o exemplo perfeito para nós seguirmos. Ninguém poderia ser esse exemplo. Inclusive, o próprio exemplo que ele nos deu no seu sofrimento. O sofrimento de Jesus foi um exemplo para nós. Então, nós vamos considerar uma passagem bíblica nesse momento. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 53, que nos fala sobre o sofrimento de Cristo. Vamos ler Isaías 53. Vamos ler do versículo de número 3 ao 6 e depois o 12. O texto nos diz aqui: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas.
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja o versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Jesus morrendo entre os dois ladrões, não é? Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este foi o sofrimento do nosso Senhor, sendo resumido aqui pelo profeta Isaías. Ele foi desprezado, veja, versículo 3. Ele foi desprezado, observe os verbos, rejeitado pelos homens, homem de dores, carregou dores, ele padeceu, veja, sabe o que é padecer, os homens escondem dele o rosto, ficam envergonhados diante daquela cena, o desprezam por conta daquilo, ele era desprezado e dele não se fez caso. Jesus estava suportando todo esse vexame, toda essa vergonha, por amor ao seu povo, por amor a você, por amor a mim, por amor àqueles que ele morreu para salvar. Por isso, o texto vai nos dizer que ele foi traspassado, verso 5, por nossas transgressões, moído, a ideia de moer mesmo, pelos nossos pecados, foi castigado, e esse castigo que ele sofre nos traz a paz. O versículo, então, 12 vai nos dizer aqui, como nós lemos, por isso eu lhe darei muitos. No final, ele vai dizer aqui, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esta é a obra sacrificial de Jesus. Seu sangue derramado, seu sangue sendo vertido. A crucificação, irmãos, era um ato assombroso. Quando se falava que alguém seria crucificado, era uma coisa vergonhosa. Então a crucificação era para bandidos, era para criminosos. E Jesus foi crucificado assim, como um criminoso, como um bandido. Alguém que não fez nenhum mal a nenhuma pessoa, só fez o bem, só falou a verdade. Então um teólogo chamado Alistair McGrath nos diz algo importante no seu livro também sobre o credo, na página de número 74, nós vamos ver aqui o que é que ele diz. Sobre a crucificação. Veja, ele nos diz o seguinte, na crucificação, o sadismo dos executores era desenfreado. É difícil dizer os detalhes de uma crucificação normal, mas dispomos de diversas descrições dessa prática datadas no período romano. Isso nos permite formar um retrato das várias possibilidades à disposição dos executores romanos. A propósito, é curioso que, em geral, os autores romanos clássicos são relutantes em registrar detalhes do assunto, ao que parece por causa da natureza repulsiva do ato. Sêneca escreveu brevemente sobre o que viu. Vejo luzes, disse Sêneca, não apenas de um tipo, vejo cruzes, na verdade, não apenas de um tipo, mas de diversos formatos. Algumas sustentam a vítima de cabeça para baixo, outras empalam suas partes íntimas, outras retesam seus braços ao limite. O relato detalhado da crucificação de Jesus, que encontramos nos evangelhos, coincide com a prática romana daquela época. A vítima geralmente era açoitada e muitas vezes forçada a carregar a viga da cruz até o local da execução. Quando chegava a esse lugar, seus braços costumavam ser pregados à viga, que em seguida era levantada. Alguns comentaristas têm aventado injustamente que a crucificação era uma forma de suplício que ocorria sem derramamento de sangue. Na verdade, a vítima sangrava profusamente, apenas se não tivesse sido açoitada ou torturada antes, se fosse amarrada, em vez de pregada na cruz, nenhum sangue jorraria. A morte, porém, normalmente
não ocorria em razão da perda de sangue. A vítima sentia cada vez mais dificuldade para respirar por causa da distensão do peito causada pelo peso do corpo. O supliciado acabava morrendo de exaustão, incapaz de respirar. Os carrascos romanos quase sempre prolongavam a agonia do condenado, colocando um pequeno assento de madeira na viga vertical da cruz. A vítima morria, mas depois de muito mais tempo. Então, naquela situação, naquela cena, nós observamos que a Escritura nos diz que Jesus já tinha sido açoitado. As carnes das suas costas já estavam esfaceladas, ele estava ensanguentado. Ele carregou aquela trave, ele foi pregado naquela trave. Os cravos penetraram seu corpo, sua carne, seus pés, seus braços. Ele foi levantado naquela cruz, com extrema dificuldade de respirar, sendo asfixiado ali. Tinha que se apoiar sobre os cravos que estavam dentro de seus pés para poder levantar e tomar fôlego. Diz a história aqui, na menção do Alistair McGrath, que muitos soldados romanos colocavam uma espécie de assento na trave vertical da cruz, para prolongar o sofrimento do crucificado. Nós não temos dimensão do que foi isso, irmãos. Só temos por revelação do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Jesus padeceu por nós, sofreu por nós, para nos salvar. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramado em vão. Todos por quem ele morreu crerão, virão a ele. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O apóstolo Paulo nos diz que ele morreu pelos nossos pecados. Nós aprendemos aqui algumas coisas com tudo isso. A primeira coisa que aprendemos com o sofrimento de Cristo é que o sofrimento sempre está ligado ao amor. O amor de Cristo é demonstrado a nós por meio do seu sofrimento. Toda relação verdadeiramente amorosa carrega sofrimento, carrega sofrer. Para nossa instrução, irmãos, nós estamos dispostos a sofrermos por amor a Cristo. Cristo sofreu por nós, padeceu por nós, sangrou por nós, foi abandonado por todos por nós, foi ridicularizado por nós, foi cuspido, foi socado por nós, deram vinagre a ele e ele tomou uma surra sendo açoitado por amor a nós. E nós? Nesta pandemia nós desfrutamos de muitas coisas negativas, né? Sofrimentos e dores de várias espécies. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta nessa ocasião. Se experimentássemos uma grande perseguição, se fôssemos presos, espancados, açoitados, se prendessem nossas mulheres, nossos filhos, nós sofreríamos por amor a Cristo? Estamos dispostos a sofrer por amor a Cristo? Lembre-se do que Jesus disse: quem amar mais ao pai e à mãe do que a mim, não é digno de mim. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Aprendemos também, com o sofrimento de Jesus, sobre a paciência de Deus. Paciência aplicada para a salvação de pecadores. E nós aprendemos também que precisamos ser pacientes no sofrimento. Porque Jesus foi paciente em todo o processo da sua tortura até a sua morte.
Nós devemos aprender e pedir a Deus paciência no meio do sofrimento, no meio das angústias, no meio das dificuldades. A terceira coisa é que Cristo suportou todos aqueles males. Jesus foi desprezado, abandonado, desrespeitado. Ele foi humilhado. E ninguém pode imaginar de fato o que é isso. Deus estava se deixando humilhar pelos homens para salvar os homens dos seus pecados. Meus irmãos, aprendamos a humildade com o Senhor. Aprendamos a estarmos distantes da soberba, da arrogância, da altivez, da mentira, da hipocrisia. Porque aprendemos com Jesus a sermos humildes e a suportarmos os males que sobrevêm sobre nós. Suportarmos sofrimento que venham sobre nós, sofrimentos que venham sobre nós. Com graça, desfrutando da graça e da misericórdia de Deus, sem azedarmos o nosso coração. Que no meio do sofrimento, irmãos, que nós passamos, as pessoas não vejam um coração azedo sendo retratado no nosso rosto, mas que vejam um rosto como de um anjo, como viram no rosto de Estevão. Que vejam o brilho da graça e do Evangelho em nossos rostos, mesmo em tempos de sofrimento na nossa vida. Oremos por isso. Peçamos isso a Deus corajosamente e ansiosamente. Essas verdades devem queimar no nosso coração, devem nos ensinar, devem nos instruir e devem nos dizer o quanto o Evangelho é precioso e quão precioso é o sacrifício de Jesus por nós. Para findarmos, o teólogo Tomás de Aquino, mais uma vez, nos diz o seguinte: se na cruz estás procurando um exemplo de desprezo das coisas terrenas, segue aquele que é o Rei e o Senhor dos Senhores, no qual estão os tesouros da sabedoria, mas que na cruz aparece nu, ridicularizado, escarrado, flagelado, coroado de espinhos, na sede saciado com fel e vinagre e morto. Não te deves apegar às vestes e às riquezas, nos diz Tomás de Aquino, porque dividiram entre si as minhas vestes, Salmo 29, 19. Nem as honras, porque eu suportei as zombarias e os açoites, nem as dignidades, porque puseram em minha cabeça uma coroa de espinhos, que traçaram com as suas mãos. Nem te apegues às delícias, porque na minha sede deram-me vinagre para beber. Salmo 68. Veja o que o Akhenaten está nos dizendo aqui. Não nos apeguemos às riquezas, porque Jesus teve as suas vestes divididas. Não nos apeguemos às honras, porque Jesus foi zombado. Não ansiemos por honra, porque o nosso Senhor foi zombado pelos homens. E nós muitas vezes ansiamos pelas honras dos homens. Isso é uma ilusão, irmãos. Nem ansiemos, nem desejemos as dignidades humanas, porque na cabeça de Jesus não colocaram a coroa de um rei, não colocaram a coroa de ouro, colocaram a coroa de espinhos. Não ansiemos as delícias desse mundo, porque a Jesus deram fel e vinagre. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Que sejamos impactados pela mensagem do Evangelho mais uma vez nessa manhã. Esta é minha oração
Que bom podermos ouvir a palavra de Deus, estudarmos, não é? E sermos lembrados dessas verdades do Evangelho da Graça. Na próxima semana nós continuamos estudando sobre a ressurreição de Jesus. Eu aguardo a todos vocês, será um prazer, uma honra, mais uma vez, podermos estar juntos estudando a palavra de Deus. Não perca nenhum estudo desse. É importante que você acompanhe a todos. A sua fé será solidificada e esta é uma programação da nossa igreja. Nós devemos priorizar isso e valorizar isso. Amém? Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus.